Nessa última terça-feira eu voltei da região do Pantanal, do Pantanal ali da região de Corumbá, e era possível ver vários cervos e veados, dezenas na verdade, e a gente começou a contar porque eram tantos, que se abrigavam nessas pequenas lagoas que se formam ali e que eram os únicos lugares seguros para eles escaparem dos incêndios, porque o fogo estava dos dois lados. Então era o único refúgio para esses animais ali. Eles estavam bem dentro d'água e o cenário em volta era tudo totalmente queimado, assim, bem impressionante. Mas a gente também teve uma grata surpresa ao longo do caminho, que a gente viu uma onça. E a gente se aproximou com o barco e ela não se importou muito. Ela estava de pé e a gente se aproximou, ela sentou e ficou olhando para a gente, bocejando. E aí a gente resolveu seguir nosso caminho para não incomodar mais ela. Quando a gente chegou em Porto Mangueira, que é o porto da Fazenda Santa Teresa, a gente já encontrou de cara os brigadistas de Corumbá. E eles já estavam há cerca de 20 dias combatendo fogo na região, já estavam com aquela cara exausta e estavam tentando liberar a estrada porque tinham caído algumas árvores no caminho. E eles estavam tentando cortar essas árvores para a caminhonete da fazenda poder chegar no porto e, enfim, transportar as mercadorias e as pessoas e tal. Nesse dia já tinham vários focos de incêndio na fazenda, mas eles estavam todos espalhados. A gente conseguiu fazer esse trajeto que vai do porto até a sede da fazenda em cerca de 40 minutos. No dia seguinte, a gente tentou fazer esse caminho inverso, porque a gente iria pegar o barco para ir para o Acurizal. E nesse caminho, logo nos primeiros 3, 4 quilômetros, a gente já começou a ver que tinha muita fumaça ao longo da estrada. E depois de mais alguns quilômetros, a gente chegou na frente do fogo. E era um fogo furioso, que a gente não conseguia ver ele, mas a gente ouviu o barulho que parecia uma turbina de avião. E a gente percebia que ele estava se movimentando em grande velocidade na nossa direção. Então a gente voltou para a sede da fazenda e cancelamos os planos do dia. Isso eram 2 horas da tarde. No dia seguinte, a gente foi de manhã tentar fazer esse mesmo trajeto para voltar até o Porto Mangueira, esse trajeto de 18 quilômetros, que na ida a gente tinha demorado cerca de 40 minutos. E aí, logo nos primeiros quilômetros, já tinha uma série de árvores caídas, que ao longo do percurso a gente foi vendo que eram dezenas, na verdade, e a paisagem estava completamente devastada dos dois lados da estrada. O fogo tinha devastado toda a paisagem, impressionante. E eu já tinha ido para outras regiões do Pantanal fotografar o incêndio, a região da Transpantaneira, de Barão de Melgaço e tal, e eu não tinha visto um fogo tão furioso, porque a paisagem ela tinha ficado não só as árvores carbonizadas e tal, mas o chão estava todo coberto de cinzas, então parecia que tinha nevado. O fogo tinha sido tão forte que ele queimou com mais potência, parece, as coisas ficaram mais destruídas. E também muito impressionante a quantidade de bichos carbonizados. E uma coisa que chamou muita atenção, que surpreendeu, que a gente não tinha visto em nenhum outro lugar, que tinham muitas aves carbonizadas. As aves que normalmente voam, que são bichos difíceis de você ver em um incêndio, após um incêndio uma ave morta, porque elas voam, né, e vão embora. Nesse caso tinham várias árvores carbonizadas, o que fazia a gente pensar na velocidade que esse fogo consumiu a mata ali no entorno da estrada. E praticamente esse fogo em algumas horas andou cerca de 15 quilômetros e com uma potência assim inacreditável. No dia seguinte chegaram os brigadistas do Piauí para ajudar no combate ao fogo, porque o esforço dos funcionários da fazenda era enorme e muitas vezes inútil, porque o fogo é quase incontrolável. E aí chegaram esses 12 bravos
brigadistas do Piauí, que vieram do Piauí mesmo de carro durante 3 dias, viajaram para chegar ali e chegaram e já foram para o combate, tentar frear algumas linhas de fogo e conseguiram. Era muito impressionante, porque eu acompanhei eles, entrei no mato, nas linhas de fogo, e eu, depois de meia hora, 1 hora, estava esbaforido, caindo morto, e eles, durante 12 horas, combatendo o fogo direto ali, no meio do calor mesmo, sem parar, carregando ferramenta e batendo com abafador, com rastelo, carregando aquele soprador. Um negócio de louco a força desses homens. Certamente, de todas as coberturas que eu fiz 5 viagens para cobrir esses incêndios no Pantanal, e esse fogo que pegou ao longo da estrada foi sem dúvida o mais impressionante. No dia seguinte eu fui com o Rafael, que é o gerente da fazenda, e ele me levou para dar uma volta na estrada nessa parte que tinha sido mais queimada. E a gente foi à procura de documentar, fotografar os bichos que tinham morrido ao longo do caminho ali. E com a experiência dele e tal, a gente encontrou, ele percebeu, olhando a vegetação e tal, onde o fogo tinha passado com mais força e mais rápido. E ele falou, olha, se tiver bicho morto vai estar nesses lugares aqui. E aí realmente a gente achou umas cenas mais impressionantes que eu vi, foi uma família de macacos bugio mortos. Primeiro a gente encontrou um que parecia uma cena em Pompeia, na Itália, que é aquelas figuras humanas que ficaram congeladas pela lava, pelas cinzas do vulcão. E ali você tinha aquele macaco que ficou carbonizado, ele estava ajoelhado, meio que beijando o chão, parecia uma figura humana. Foi uma cena bem impressionante. E aí a gente foi andando em volta desse bugio e foi encontrando os outros membros ali do bando. E a gente localizou, se eu não me engano, 5 ou 6. Depois dos macacos bugio, a gente continuou pela estrada e encontrou outras aves carbonizadas, cutia, e mais pra frente o Rafael sentiu um cheiro estranho e percebeu que tinha algum animal maior ali morto. E aí a gente subiu assim do lado da estrada e encontramos uma anta. E estava também nessa uma região que o fogo tinha passado com muita intensidade, estava tudo queimado, a anta morta. E o que impressionava é que estava, na verdade, a 20 metros da lagoa, ou seja, a anta, que é um animal que corre rápido e tal, não conseguiu chegar na lagoa por 20 metros. Então a velocidade do fogo deve ter sido uma coisa maluca ali. É muito triste mesmo. E aí daquela região eu fiz um voo de drone também, dei uma circulada em volta daquela baía que tem ali, e tá tudo completamente queimado. Muito impressionante. O que sobrou é um pouco ali em volta das lagoas, aquela vegetação que fica meio dentro d'água, mas o resto tudo pegou fogo.